Sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui o nosso assunto sobre bases de pilares, né, em estruturas de aço. É um elemento ali fundamental, né, que trava o pilar na sua base, dá as condições de contorno para ele lá na ligação com a fundação. E que, portanto, constitui ali um elemento importante para a estabilidade e da edificação como um todo. Então, o assunto base de pilares que eu vou apresentar aqui para vocês, boa parte da referência bibliográfica que eu tomei como apoio foi o livro do professor Facuri com a Ana Lídia, né? O livro base que eu uso aqui na gravação da grande parte dos vídeos aqui para estruturas de aço. Pode ser que vocês escutem alguns barulhinhos, mas é a minha gata Videl fazendo as peripécias dela aqui do meu lado, tá bom? Mas vamos lá, o que vem a ser uma placa de base, né, de uma estrutura de aço. Todo elemento estrutural, no caso aqui de pilares, né, ao ser conectado com a fundação, ele precisa de uma placa de base para transferir as tensões oriundas ali dos esforços internos do pilar e transmitir essas tensões oriundas desses esforços, né, para a fundação. E quem faz esse papel de transferir as tensões é o conjunto ali entre a placa de base e os chumbadores, né? Então nós temos aqui o pilar, no caso aqui dessa imagem que eu tirei da internet, nós temos um pilar tubular, tá certo? Mas pode ser um pilar laminado, um perfil W, um perfil soldado, enfim, pode ser qualquer tipo de pilar. Mas vocês têm um pilar que ele está sujeito ali a um conjunto de esforços, um esforço de compressão, um esforço de tração, né, esforços axiais. Ele vai estar sujeito ali possivelmente a uma força cortante, a um momento fletor em uma direção ou em duas direções, no caso de uma flexão assimétrica, flexão oblíqua, né? E aí esse pilar, para transferir os esforços para a base, para o topo da fundação, ele precisa dessa placa de base. E aí essa placa de base ela vem soldada junto ao pilar já do processo de fabricação, ou seja, já vem da fábrica e é entregue na obra o pilar com a placa de base soldada, tá certo? Lembrando que sempre não é conveniente que se façam soldas no canteiro de obra, principalmente quando a gente não tem a certeza, né, a assertividade sobre o controle tecnológico da solda que vai ser feita no canteiro de obras. Então você tinha a placa de base aí. De maneira geral, a gente costuma pensar em placas de base com espessura mínima ali de 16 milímetros, né, 5 oitavos de polegada. O professor Facuri, no livro, né, do professor Facuri e da Ana Lídia, fala-se ali de uma espessura mínima da ordem de 19 milímetros até, que seria 3 quartos de polegada praticamente, aproximadamente. E aí essa placa de base, ela é conectada ao elemento de fundação por meio de chumbadores, né, que são barras com uma extremidade rosqueada, que é justamente para que você possa fazer um aperto com uma porca. E aí essa placa de base, junto com esses chumbadores, ela vai ser apoiada ali em um elemento de fundação. Pode ser um bloco sobre estacas, pode ser uma sapata, pode ser não necessariamente um elemento de fundação, pode ser uma viga baldrame, mas enfim, um elemento estrutural em concreto armado que está ali em grande parte enterrado e que tem uma parte ali sobressaliente, que é para que a placa de base não fique em contato com, principalmente em fábricas, né, ou então em ambientes escolares. Se você fizer a placa de base no nível zero do piso, sem nenhuma elevação, né, sem nenhuma saliência acima do nível zero, essa placa de base ela pode ficar sujeita à ação de agentes agressivos, por exemplo, da manutenção do ambiente, da limpeza do ambiente, né? Então eu já visitei algumas escolas que tinham patologias graves nas placas de base, e era justamente porque a placa de base ficava ali nivelada com o piso da escola. E aí toda vida que o pessoal, né, ia fazer a limpeza da escola, que jogava produtos de limpeza, água sanitária, às vezes até mesmo alguns ácidos, né, para fazer a limpeza do piso,
e aí esse material entrava em contato com a placa de base e aí estava em grau de oxidação grave. Então é sempre interessante a gente ter o elemento de fundação que apoia a placa de base com algum arranque, seja um pedaço de um pilar, né, em arranque, para fazer com que a placa de base esteja acima do nível zero da edificação e aí ela não ficar propensa a esse tipo de problema. E aí, para que a gente faça os ajustes, né, os ajustes do nível da placa de base e do prumo do pilar na montagem, lá na obra, né, é sempre interessante a gente deixar uma folga entre a placa de base e o topo do elemento de fundação. E esse espaço vazio aqui durante a montagem, ele é um espaço vazio, mas posteriormente ele é concretado usando ali um micro concreto, na verdade é um grout, né? Que é uma argamassa que ela compensa as deformações por causa da retração por meio de um aditivo que faz com que ela aumente de volume. Então o grout ele consegue garantir o contato pleno entre a face inferior da placa de base e o concreto da base do elemento de fundação. E aí dessa maneira você consegue garantir que pelo menos em grande parte as tensões normais que existem ali de contato, né, entre a placa de base o elemento de fundação, elas fiquem devidamente distribuídas. Você não tem uma concentração de tensões ali em alguns pontos, principalmente ali nas quinas, né, da placa, tá bom? Então esse grout ali, ele fica com uma espessura ali em torno de 3 a 4 centímetros de espessura. E aí ele é montado uma forma e ele é concretado. Vocês vão ver em um vídeo a posteriori. Aí tem um material que pode ajudar bastante vocês, que é o catálogo lá, aliás, catálogo não, manual de ligações para estruturas de aço da Gerdau, né? Vocês podem obter esse catálogo de forma gratuita nesse endereço que está aqui. Vocês vão lá no site da Gerdau, procuram catálogos e manuais e aí vai ter lá o manual de ligações para estruturas de aço. E dentro desse manual vocês vão encontrar situações de placas de base, seja com ligações rotuladas ou ligações engastadas na base, né? Ou seja, uma rótula perfeita ou um engaste perfeito na fundação. É importante a gente sempre consultar esses manuais porque eles servem de orientação para algumas tomadas de decisão iniciais na elaboração de um projeto, tá? Então, basicamente o que a gente tem nesses manuais, né? Nesse manual de ligações aqui, vocês têm os pilares, tá certo? Esse pilar, no caso um perfil W, ele é soldado à placa de base, que tem uma espessura TPB, placa de base, né? Ele é soldado em todo o contorno do pilar. Tá aqui uma simbologia de solda, né? Uma simbologia de solda. Não está bem explicitado aqui qual é o tipo de solda, mas pode ser uma solda de filete ou uma solda de entile, né? Em todo o perímetro do pilar. E aí essa placa de base ela é fixada à fundação por meio de chumbadores. No caso aqui da figura está ilustrando 2 chumbadores ali na parte interna do pilar, 2 chumbadores. Se eu fizer um corte aqui nessa direção, corte AA, eu vou ver esses 2 chumbadores aqui. Vejam que eles são ancorados dentro do bloco de fundação, dentro da sapata, do bloco sobre estacas, né? Ou então até mesmo de um pilarete. Ele é ancorado dentro desse elemento de concreto armado de tal maneira que ele não seja arrancado facilmente, né? Que ele consiga dar capacidade de suporte caso esse chumbador seja tracionado, né? Tracionado. Se você tiver um pilar sujeito apenas a um esforço de compressão centrado, né? Então, se eu aplico uma força ND aqui no pilar centrado, as tensões na placa de base serão teoricamente, né, de maneira simples, uniformemente distribuídas. E aí esses 2 chumbadores não ficariam sujeitos a nenhum tipo de esforço, porque todas as tensões oriundas desse esforço interno seriam transferidas diretamente da placa de base para o grout e em seguida para a fundação, tá? Então, às vezes,
dependendo do nível não, da combinação de esforços que você tem naquela combinação que você está analisando, a placa de base pode estar sujeita a tensões normais por causa do contato com o concreto, e os chumbadores podem estar tracionados ou não, como vocês vão ver na sequência. Então é importante que vocês fuçem, né? Verifiquem bastante aí, deem uma olhada carinhosa nesse manual, porque ele tem várias situações de perfis, né, com combinações diferentes de esforços, e pode ajudar vocês na tomada de decisões para a elaboração de projetos que vocês venham se deparar. Então vamos continuar aqui com algumas considerações teóricas iniciais. Quando eu estou ilustrando aqui um pórtico com dois pilares, uma viga horizontal, essa viga está rotulada nas duas extremidades, e sobre essa viga eu estou aplicando uma carga permanente e uma carga variável, né, oriunda ali de uma combinação de ações. E essa viga, ao ser carregada com essa carga uniformemente distribuída, ela vai vai transferir para o pilar aqui no topo dele uma carga vertical, tá certo? Apenas uma carga vertical. Se porventura eu colocasse também deixa eu pegar aqui uma caneta, se nessa combinação de ações eu aplicasse também uma carga horizontal, por exemplo, por causa do vento, esse pilar aqui, além de receber, se eu fizer um corte aqui, ó, esse pilar, além de ter um esforço axial de compressão por causa dessa carga que foi aplicada na viga, ele também teria uma força cortante e também um momento fletor, né? Um momento fletor. E aí, como eu estou dizendo aqui que a base desse pilar está engastada, né? Então esse pilar ele tem uma responsabilidade fundamental na estabilidade do conjunto desse pórtico, né? Então, na prática de obra, né, em ligações de estruturas de aço, a gente considera que essas ligações são engastadas quando na ligação de base eu coloco chumbadores relativamente distantes entre si e geralmente fora das dimensões do pilar, né, fora do perímetro do pilar, de tal maneira que você tem aqui um braço de alavanca entre esses chumbadores, e quando eu aplicar um momento fletor na base desse pilar, esses chumbadores, por estarem distantes entre si a uma certa distância aqui que eu vou chamar de D, eles vão criar um braço de alavanca que vai combater esse momento fletor que está sendo aplicado pelo pilar na base da ligação, tá certo? Que foi, Videl? Deixa eu pegar a Videl aqui, que ela tá muito danada. Que foi, mulher? Você quer sair? Quer? Vamos sair. Vá. Dá uma saidinha, tá? Então, continuando. Então, se eu tiver uma ligação engastada, os meus chumbadores vão estar devidamente afastados entre si, geralmente fora ali das mesas do pilar, seja na largura ou seja no comprimento, né? Ou seja na direção D ou na direção BF, na largura da mesa, por exemplo. E esses chumbadores vão criar ali um braço de alavanca para combater aquele momento. Aí vale lembrar que não existe na prática, né, de projeto, não existe esse conceito restrito de engaste, né? O que existe na verdade são ligações rígidas ou ligações flexíveis. Então, por mais que eu indique aqui que eu tenho um engaste na base desse pilar, não necessariamente essa ligação aqui do meu pilar com a fundação representa um engaste necessariamente. O que eu tenho aqui é a representação de uma ligação rígida. O engaste, como vocês conhecem de maneira teórica, é uma ligação, é uma condição de contorno que impõe que aquele ponto ali do meu pilar não vai sofrer nenhuma rotação quando eu aplicar o momento. E isso de fato não acontece na estrutura. Não tem como esse pilar, na sua base, não sofrer nenhuma rotação. Então, à medida que eu for aplicando esse momento de maneira crescente, né, à medida que eu vou aumentando esse momento, essa ligação de base aqui, ela vai sofrendo pequenas rotações, né? Pequenas rotações, tá certo?
em virtude principalmente dos chumbadores estarem distantes entre si, criando ali um binário que se contrapõe à ação do momento. Isso não acontece, isso não vai acontecer em ligações flexíveis, como vocês vão ver na sequência. Aqui eu ilustro eu estou apresentando uma imagem do que seria uma ligação rígida, né? Então você tem aqui um pilar com seção tubular, tá aqui a placa de base e os chumbadores cercando todo o perímetro desse pilar, todo o perímetro dele, ou seja, eles estão relativamente afastados entre si, né? Eles formam ali um braço de alavanca para a formação de um binário, e aí eles conseguem garantir que essa ligação na placa de base não vai sofrer grandes rotações, tá certo? Então eu estou até ilustrando aqui que em algumas situações, para a aplicação do momento, você vai ter ali um chumbador tracionado, certo? E o concreto na outra extremidade comprimido. Vejam que, olha que interessante, ao aplicar o momento na placa de base, se um dos chumbadores fica tracionado, o outro não fica comprimido de fato. O que acontece é que o concreto vai ficar em contato com a placa de base e o concreto, vai criar um binário junto com o esforço de tração oriundo do chumbador que está na direção oposta. Então, se nesse pilar aqui eu aplico um momento nesse sentido aqui, ó, certo? Nesse sentido, nessa extremidade aqui da placa de base, eu vou ter tensões de compressão do concreto com a placa de base, certo? Tensões de compressão. E os chumbadores que estão lá do outro lado, vão ficar tracionados, né? Tracionados, certo? E aí forma-se o binário, né? Forma-se o binário. O concreto empurrando a placa de base de baixo para cima em uma extremidade e o chumbador do outro lado puxando a placa de base para baixo, já que o chumbador está tracionado. Então você forma ali um binário que se contrapõe ao efeito desse momento. Aqui vocês estão vendo também nessa imagem alguns enrijecedores. Para que servem esses enrijecedores? Não necessariamente toda placa de base precisa de um enrijecedor, mas a função deles é fazer com que a placa de base aumente a sua resistência devido a esses esforços provocados ali pelo chumbador e pelas tensões da placa de base, as tensões de compressão do concreto. Então, tanto o chumbador como as tensões na placa de base provenientes do contato com o concreto fazem com que a placa de base sofra flexão, né? Então seria semelhante a esse emborrachado aqui do mousepad, né? Se eu aplico um momento assim nesse sentido, ó, a placa de base que está em contato com o concreto, ela vai ficar fletida, né? E aí pode ser que dependendo das dimensões da placa de base, ela venha sofrer uma plastificação. E aí a placa de base sofrer a ruptura, né? A plastificação total. E não é interessante. Então, para aumentar a resistência da placa de base com relação a esses esforços de flexão que vão surgir nela, a gente tenta enrijecer ela por meio dessas chapas transversais que são soldadas aqui, ó, na placa de base. Tem um cordão de solda em filete aqui, né? Em filete, e outro cordão de solda em filete aqui na face vertical junto ao pilar, tá? Então o papel dos enrijecedores é esse. Mas não necessariamente toda placa de base precisa de enrijecedores. Isso é algo que tem que ser verificado durante a elaboração do projeto, tá? A outra situação hipotética que a gente tem são as ligações flexíveis. Então vocês estão vendo aqui nesse mesmo pórtico, né? Esse pilar aqui do lado direito, a base dele está rotulada. O que significa uma base rotulada? Significa que se você aplicar um momento a ela, ela não vai se opor à tendência de giro. Então, quanto maior o momento, mais ela vai rotacionar, praticamente não oferecendo nenhuma resistência. Então, eu até ilustro aqui uma imagem que eu peguei na internet de uma ligação rotulada perfeita na base de um pilar. Então, vejam que tem um pino aqui, ó, um pino
unindo essas duas chapas que tem aqui na base do pilar em relação a essa chapa que está aqui soldada à placa de base. Então, se eu tentar aplicar uma tendência de giro a esse pilar, ele vai rotacionar. Ou seja, eu não vou ter nenhuma rigidez nessa ligação. É uma rótula perfeita, né? Então a gente diz que, beleza, é uma rótula perfeita, então a base do meu pilar pode ser configurada ali como um apoio do segundo gênero, né? Ela só impede o deslocamento vertical e as translações horizontais. Eu não tenho presença de momentos na base desse pilar. Só que geralmente esse tipo de ligação aqui, esse tipo de ligação que está ilustrado nessa foto, é muito caro, né? Muito caro de ser executado, são muitas chapas, é bem complexo de ser montado. Então, geralmente não é esse tipo de ligação rotulada que a gente vê. O que a gente costuma ver nas obras são as ligações flexíveis, em que eu coloco os chumbadores relativamente próximos entre si. Geralmente eles ficam nas ligações flexíveis, né? Nas ligações flexíveis, os chumbadores ficam localizados entre as mesas do pilar, né? Entre as mesas, de tal maneira que o braço de alavanca entre eles é tão pequeno, certo? Que ele não consegue formar um binário propriamente dito para combater os efeitos de um provável momento que fosse aplicado. Então, eu até posso aplicar um momento pequenininho aqui, que esses chumbadores, né, e junto com o concreto que vai ficar comprimido ali na base, vão gerar um binário pequeno, mas às custas de uma grande rotação na ligação. Então a gente configura que esse tipo de situação é uma ligação flexível, se aproximando de uma ligação rotulada, né? Se aproximando de uma ligação rotulada. Lembrando que o termo rótula é um termo utópico, né? É um termo utópico, porque a rótula perfeita ela não oferece nenhuma resistência à tendência de rotação. Então, se eu aplicar uma tendência de rotação na barra, ela vai rotacionar e não vai oferecer nenhum momento, né? Eu posso até plotar um gráfico desse tipo aqui, ó, em que eu tenho na horizontal a rotação da ligação, a rotação que a ligação vai ter na base, né, com o momento que eu estou tentando aplicar. Então, numa ligação rígida, eu aplico momentos crescentes e a ligação sofre pequenas rotações até que a ligação rompe. Já numa ligação flexível, eu aplico pequenos momentos e a ligação sofre grandes rotações. O engaste perfeito, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma caneta com uma cor diferente. O engaste perfeito seria uma reta vertical. Uma reta vertical, em que eu aplicaria momentos e você não teria nenhuma rotação. Já uma rótula perfeita seria uma reta horizontal, em que eu teria apenas rotações sem imposição de nenhuma resistência, tá certo? Falta um detalhe aqui, deixa eu ver se eu limpo a tela aqui, ó. O que é que acontece? Como é que eu faço para limpar a tela? Apagar todas as... Pronto. Na montagem dessas ligações é comum a gente também aplicar o que a gente chama de contraporca, tá certo? Então, na montagem de uma placa de base, nós temos aqui as arruelas. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Nós temos aqui as arruelas, certo? A porca e a contraporca. A contraporca tem um papel importante de fazer um aperto final na porca que já foi inserida, certo? E principalmente no caso de você ter solicitações ali dinâmicas, né, que provocam vibrações com grande frequência na estrutura, essas contraporcas garantem que a porca principal ela não vai se soltar, né? Não vai se soltar, tá bom? Outros elementos importantes podem ser aqui a arruela abaixo da placa de base e a porca de nivelamento. Então, na hora que você vai colocar esse pilar com a placa de base na obra, é interessante que você marque aqui o nível, né, o nível da placa de base
e faça esses ajustes por meio de uma porca e uma arruela que vão ficar embaixo da placa de base. Elas vão ficar aqui escondidas abaixo da placa de base, então você pode girar essas porcas que vão ficar lá embaixo de maneira a mudar o nível da placa de base. E aí só então, garantido o prumo do pilar, né, e o nível da placa de base, é que você faz o aperto com a porca e a contraporca, tá certo? Então eu trago aqui algumas ilustrações do livro do professor Facuri, né, e da Ana Lídia, que é o seguinte, ó, durante a montagem vocês podem ter aqui as porcas e arruelas de nivelamento. Essas porcas são colocadas embaixo da placa de base, então depois que você grauteia essa parte que fica embaixo da placa de base, esses elementos aqui vão ficar escondidos, você não consegue ver. Então essas porcas, elas têm o papel de garantir o nivelamento ali da placa de base durante o processo construtivo. Veja que tem até a indicação aqui de um contraventamento provisório, né? As cordas para içamento desse pilar e tal. Então, durante essa etapa construtiva, você ainda está garantindo o prumo do pilar, o nível da placa de base. E aí isso tudo é feito com base nessas porcas que estão aqui embaixo. Nem todos os construtores gostam de utilizar elas, né? Mas elas facilitam bastante o trabalho. Outro detalhe importante na execução é que em algumas obras os chumbadores, nos últimos 10 centímetros ali dentro da fundação, eles ficam com um cano, um tubo de aço, fazendo com que você possa fazer pequenos ajustes na posição do chumbador na hora que você vai colocar o pilar. Então lembrem-se que a estrutura de aço, ela já vem montada, já vem com as furações montada não, ela já vem com as peças unidas, né, furadas nas posições de projeto. E aí às vezes pequenas diferenças na concretagem ali, no posicionamento dos chumbadores na fundação, já podem atrapalhar significativamente a fixação dos pilares com a placa de base. Então, para facilitar esses ajustes do chumbador, a gente pode deixar um tubo de aço fixado no topo do chumbador, para permitir que o chumbador possa ser levemente empurrado para a esquerda ou para a direita, para ele se encaixar nos furos da placa de base, como vocês vão ver depois, tá certo? Então tem algumas situações aqui, ó, de locação dos chumbadores na obra, né? Então tem aqui o gabarito da obra. Vejam que foi feito o gabarito que eu falo é o gabarito de locação da obra, tá? E tem essa tábuazinha de madeira aqui, que foi feita a furação nela, com o gabarito de furação da placa de base que está vindo da fábrica, né? Então esse aqui provavelmente é uma viga baldrame. Esses 4 chumbadores têm o formato de um L, como se fosse um J, né? Como se fosse um J. Então eles vão ficar ancorados dentro dessa viga baldrame, e para garantir o posicionamento entre eles, de acordo com o que vai vir na furação da placa de base, né, que vai vir da fábrica, para garantir que esses 4 chumbadores vão entrar perfeitamente nessa chapa de aço aqui, a gente faz um gabarito provisório. Nesse caso aqui foi um gabarito feito em madeira, mas tem alguns construtores que gostam de utilizar gabaritos em chapa de aço. Não a chapa de aço da placa de base em si, mas uma chapa de aço mais fina, mais fininha, né, que não vai ter finalidade estrutural, apenas para garantir o posicionamento dos chumbadores, não só em relação ao gabarito da obra, mas também a posição relativas entre eles, porque pequenas variações ali de milímetros na posição de cada chumbador pode atrapalhar na fixação da placa de base, tá certo? Então aqui você já vem um pilar, no caso parece ser um pilar com perfil W, né? Perfil W laminado. Os chumbadores, a placa de base já foi fixada nos chumbadores. Deve ter aqui uma porca de nivelamento embaixo da placa de base. Já foi colocada uma arruela, a porca e a contraporca para fazer o aperto na porca principal, né? Espero que vocês tenham
aproveitado esse primeiro vídeo introdutório sobre o assunto, né, placas de base. Eram mais aspectos construtivos. Peço que vocês, se vocês gostaram ainda da didática, né, do assunto que foi abordado, curtam, comentem o vídeo, podem fazer críticas, né, eu sou completamente aberto a críticas. Postem aí as suas dúvidas, as suas principais perguntas. Vocês podem enviar um e-mail para mim, né, entrar em contato comigo para tirar dúvidas sobre projetos, né, de estruturas de aço. Compartilhem com seus colegas que são projetistas de estruturas de aço ou que estão iniciando, né? E salvem a sua playlist, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.